Bom, eles fizeram a prova, eles foram muito bem, assim, sabe? Quando eu vi eles chegando, né? E o locutor, parabéns, you are Iron Man. Eu falei, nossa, né? Meu, eu acho que eu vou fazer essa prova, né? Eu quero fazer essa prova aí um dia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inspire People. Eu sou a Dani Ismel e toda semana eu entrevisto pessoas com histórias inspiradoras para compartilhar. Aquele tipo de história que a gente ouve e pensa, por que não eu? E o nosso convidado de hoje ele é uma grande inspiração no esporte. Ele é pai, esposo, educador físico e atuou como treinador individual e na área de natação por 12 anos. Mas, apesar dele atuar na área da saúde, ele não era muito chegado na prática do exercício físico. Até que um dia ele foi convidado para acompanhar um aluno numa competição do Ironman, uma das maiores competições de triatlon do mundo. E aí alguma coisa mudou na cabecinha dele, essa chavinha virou. E aí ele vai contar pra gente um pouquinho sobre como é pedalar, correr e nadar trocentos quilômetros. Tá bom? Seja muito bem-vindo, Marcelo Guzmão. Dani, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa história com vocês. É muito gratificante para mim. Obrigado, viu? Imagina, a gente que agradece, porque tenho certeza que tem um monte de gente que já está acostumado com esse ramo, também se vê na mesma situação, está precisando de um incentivozinho pequenininho. Você é natural de Sumaré, interior de São Paulo mesmo. Sim, eu nasci em Campinas, aí eu vim morar em Sumaré há 2 anos de vida e por aqui eu me instalei. Eu fiquei por aqui até os 35 anos, depois eu fui morar nos Estados Unidos. Fiquei morando nos Estados Unidos por 2 anos e depois eu voltei para o Brasil, mas eu ficava fazendo esse intercâmbio. Eu ficava um tempo no Brasil, voltava para os Estados Unidos. Ficava um tempo no Brasil e voltava para os Estados Unidos. E você é formado por onde? Eu sou formado em pós-graduação na Unicamp, Fisiologia do Exercício. Eu tenho essa especialização lá e a minha graduação foi feita na Unimap Piracicaba. E quando você decidiu entrar na área do esporte, teve alguma razão específica? Alguém te inspirou? Teve alguma coisa? Ou desde pequeno você falou, o esporte é minha vida? Eu tive um professor no colegial que ele foi para mim a inspiração. Eu até falo com ele até hoje, sabe? E ele, assim, foi um guru para mim e foi por causa dele que eu escolhi ter feito educação física, assim. Uhum. E aí, quando você se formou, você já foi direto para trabalhar em academia? Você passou por escola? Como que foi esse seu retrospectozinho um pouquinho? Não, eu fui direto trabalhar em academia, sim. Eu acho que logo quando eu comecei a graduação, eu já comecei a fazer estágio de observação nas academias e eu acabei indo para a área de piscina. Mas aí você ficou quase 12 anos na academia? Sim, Dani, eu fiquei 12 anos nessa mesma academia daqui de Sumaré. E assim, por mais que eu gostasse daquilo que eu estava fazendo, eu precisava vivenciar outras coisas, outras áreas, conhecer outros lugares, sabe? Foi aonde que eu decidi largar essa área da piscina e fui para os Estados Unidos. Veio um convite, você estava lá ainda trabalhando na academia e você recebeu um convite para acompanhar alguém que ia fazer o Ironman? Como que Sim, exatamente. Eu dava aula de natação, mas eu não praticava absolutamente nada. Muito pelo contrário, né? Eu gostava de comer bem, de beber bem. Inclusive, naquela época, eu pesava 94 quilos, né? Hoje eu tô com 69 quilos. Naquela época, eu pesava 94. E assim, como eu dava aula de natação, eu tinha 2 alunos que nadavam bem e eles fizeram um convite para mim. Falaram assim, olha, nós vamos fazer um Ironman, a gente quer que você treina nós e você vai junto com a gente, né? Para você acompanhar a prova e ser o nosso coach, né?
foi assim super bacana, tanto que na ida para Foz do Iguaçu, parava assim no posto, eles comiam salada de fruta, saladinha e eu carne, cerveja, aquela coisa assim, né? Sem imaginar, eles assim, completamente diferente, né? Eles fizeram a prova, eles foram muito bem, assim, sabe? Quando eu vi eles chegando, né? E o locutor parabéns, you are Iron Man. Eu falei, nossa, né? Meu, eu acho que eu vou fazer essa prova, né? Eu quero fazer essa prova aí um dia. E aí, que hora você fala assim, chega, saio do bastidor, quero ir pro palco? Eu fui para os Estados Unidos, né? Eu morava lá nos Estados Unidos e esse aluno que eu acompanhei em Foz do Iguaçu, ele me ligou e falou assim, Marcelo, eu vou para os Estados Unidos, aí onde você tá, eu vou fazer um Ironman e eu quero que você faz comigo. Eu falei, meu, você tá louco, sabe? Eu não tava em ritmos de treino, e nos Estados Unidos é muito fast food ainda, sabe? E aquilo é tudo muito novo, você tem acesso às melhores marcas, às comidas e tal, tudo bem? Uhum. Tudo bem. Eu fiz essa prova, assim, Dani, sem compromisso com tempo, sem compromisso com colocação, sem compromisso com nada. Até mesmo a alimentação ainda não estava, sabe, do jeito que teria que estar, alinhado, né? Depois que eu terminei a prova, que eu fiz o meu primeiro Ironman, que eu cheguei e o cara, né, congratulations, Mr. Guzmão, né, que eles não conseguem nem falar meu sobrenome lá. Eu fiquei assim completamente emocionado, né? Eu tinha feito essa prova com a foto da minha filha no quadro, né? Eu falei assim, eu vou fazer com esse propósito, independente do que acontecer. Deu 5 horas e 30 minutos de prova. Aí, a partir dessa primeira prova que eu fiz em Highlands, na Flórida, deu um estralo assim em mim. Aí, desde então, alimentação regrada, tudo certinho, sem nada de álcool. Foi tudo mudando o meu estilo de vida. E hoje, o triatlon é um estilo de vida para mim. Essa mudança, na verdade, você fez uma mudança geográfica para os Estados Unidos, então não foi em decorrência do treinamento, foi porque você queria mesmo fazer uma mudança. E lá você teve mais recursos também para treinar, é isso? Eu fui para estudar nos Estados Unidos, eu fui para conhecer, porque a Flórida, para mim, era um sonho, eu gostaria de conhecer a Flórida, né? Mesmo eu tendo descido em Nova York, ter ficado lá em Nova Jersey por um mês, quando começou a esfriar, Dani, eu falei, eu odeio o frio. Eu não quero ver a neve, não vai ser dessa vez. Eu peguei e fui para a Flórida. Falei, a Flórida, aí eu me senti em casa, né? A temperatura, aonde eu tava, pessoas. Na hora que eu cheguei na Flórida, o motorista do Uber chamava Chico. Falei, agora eu tô em casa, né? Caramba, que coragem, né? Já é inspirador por si só. E você é pai, ainda teve que se adaptar a esse momento. Sua filha ficou aqui no Brasil? Ela ficou no Brasil, a gente se falava, né, todos os dias, né, por vídeo. Não foi fácil, tanto, Dani, que essa minha primeira volta pro Brasil, eu peguei um voo, né, em Fort, desci no Texas, e do Texas eu desci em São Paulo. Em São Paulo eu peguei um ônibus para Campinas, e de Campinas eu peguei um Uber direto pro aniversário dela. Direto, sem ninguém saber, sabe? Sem ninguém saber. Absolutamente ninguém. E quando eu cheguei no aniversário dela, foi uma emoção, assim, que os meus pais estavam, sabe? Todo mundo ficou muito emocionado. Ela estava no pula-pula, ela ficou assim, sabe, sem reação. Esse distanciamento dela foi o mais complicado, sim. Mas agora já faz 5 anos que você é atleta amador no triatlo. E isso virou seu estilo de vida. Hoje é o lugar que você se encontrou. É o lugar que eu me encontrei, é um lugar que eu me divirto muito, sabe? Eu tenho uma assessoria esportiva, eu tenho alguns alunos de triatlo, qualidade de vida.
mas o triatlon é a minha grande paixão. Sim, é a minha válvula de escape de 6 anos para cá. Sim, eu me achei muito. E atualmente você voltou então a morar em Sumaré, como você acabou de comentar, você tem uma assessoria esportiva, eu vi que você tem alguma coisa de bike, não sei se é uma parceria. Fala um pouquinho do seu trabalho em Sumaré, o que você faz hoje? Qual que é a sua rotina? Em Sumaré é muito pouco hoje, viu, Dani? Eu tenho uma assessoria esportiva, né? E hoje, paralelamente, eu trabalho com personal training também. Então, eu tenho alguns alunos em Sumaré, Nova Odessa, Americana, Campinas. Então eu fico circulando para lá e para cá. E no meio dessas janelas é onde que eu encaixo os meus treinos de triatlo. Eu te perguntei sobre isso porque, até onde eu sei, né? Talvez meu conhecimento seja limitado, você me explica. Mas Sumaré não é um polo de grandes envios de atletas, né? A gente não tem centros de treinamento muito bem reconhecido em Sumaré e tudo. Então acho que é até por isso que a sua história se torna muito mais interessante, porque ela parece mais uma iniciativa pessoal, de mudar a sua própria vida, de falar assim, eu quero fazer algo diferente, do que necessariamente uma influência do externo, né? Uma influência de condições perfeitas para chegar até lá, né? Por isso mesmo que eu queria compartilhar essa história, porque eu acho que muitas pessoas vão olhar e falar, às vezes não existem as condições perfeitas, mas tem que ser uma decisão pessoal. Você tem que tomar o encargo disso, né? E falar, eu quero mesmo. E isso é muito inspirador. Eu tenho certeza que muitos profissionais da área da saúde, muita gente que trabalha em academia, muita gente que se viu também muito tempo fazendo as mesmas coisas, pode se inspirar nessa sua história. E aí, para acabar, ô Marcelo, se você pudesse assim, definir dentro da sua trajetória, sei lá, numa palavra, numa frase ou num ensinamento, para definir um pouquinho dessa sua trajetória, o que seria? Qual seria? Tem uma frase muito interessante que o Abílio Diniz ele usa, né? Bastante. Inclusive, eu acompanho ele e eu vejo o quanto ele cuida da própria saúde, né? Ele fala que cuida do seu corpo porque é você que mora nele, né? E isso é sensacional. E acho que até vale a pena fazer uma ressalva assim, Dani, no triatlon, que a pessoa fala, mas como que você arruma tempo? Você consegue administrar o seu tempo, sabe? Se você se organizar, se você ter foco, se você ter determinação, você consegue fazer uma prova de triatlon hoje. Superação, sabe? Eu acho que foco e determinação. Eu acho que até eu uso esses hashtags quando eu faço as minhas postagens. Quando você é determinado, quando você é focado, você vai cuidar naturalmente da sua saúde, você vai se alimentar melhor. Se você tem uma coxinha aqui e um lanche natural aqui, você vai escolher o lanche natural, sabe? E isso para sua qualidade de vida, não só agora, mas futuramente, é extraordinário. Você entendeu? Então, eu acho muito isso. Eu uso também muito a palavra equilíbrio, sabe? Você não precisa ficar neurótico. Por exemplo, eu não sou profissional, né? Eu sou amador, eu tenho bons tempos, mas eu sou amador. É muito diferente de um profissional, sabe? Então eu acho que o equilíbrio seria sensacional. Quanto mais a gente acumula, cuidando bem hoje, o futuro é uma plantação muito mais saudável, é uma colheita muito mais saudável. A gente vai plantar hoje e colher amanhã, não tenho o que dizer. Isso. Exatamente. Marcelo, queria te agradecer imensamente pela sua participação, por poder compartilhar essa história tão grandiosa, principalmente na parte de superação pessoal. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas mesmo por esse seu testemunho e vão poder compartilhar coisas nesse sentido também. Então, muito obrigada por compartilhar, viu? Imagina, Dani, obrigado você pelo convite, eu fiquei muito feliz, eu espero ter colaborado um pouco com essa história. A gente, nossa, se deixar, a gente fica falando horas e horas, e são muitas coisas que aconteceu durante todo esse período. E é isso aí, Dani, obrigado, viu? Legal. Obrigado mesmo, de coração, pela participação. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a assessoria do Marcelo, sobre o que ele pode te ajudar, todos os contatos dele estão aqui no link, na descrição do nosso vídeo. É uma pessoa super acessível, vai conseguir ajudar
Pessoas amadoras que estão chegando ontem, né? Começando agora, e gente que já está há algum bom tempo aí de estrada. Tenho certeza que ele vai poder te ajudar nisso. E se você gostou dessa história, já aproveita, já tá lá embaixo, curte, comenta. Comenta ali o que mais te impactou na história dele, porque a gente vai sempre criar conteúdos nesse sentido que possam colaborar com o seu crescimento, tá bom? Então por hoje é só. Fiquem com Deus. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, Dani. Obrigado, viu? Valeu, Obrigada. beijão.